Neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, algo extraordinário está acontecendo dentro da sua cabeça. Bilhões de neurônios disparam sinais elétricos, neurotransmissores atravessam sinapses em velocidades impossíveis e de alguma forma que a ciência simplesmente não consegue explicar, tudo isso se transforma em você. A pessoa que está assistindo, que está pensando, que está questionando estas palavras agora mesmo. Einstein desvendou os segredos do tempo e do espaço. Darwin explicou a evolução da vida. Mas existe um mistério que deixa até os maiores gênios da humanidade completamente perdidos. Como um amontoado de átomos sem vida se torna consciente? Como matéria inerte ganha a capacidade de sentir, de sofrer, de amar, de questionar a própria existência? Este não é apenas mais um vídeo sobre ciência. É sobre o último grande mistério da humanidade. O enigma que pode derrubar tudo o que você acredita sobre quem você é, sobre o que significa estar vivo e sobre o lugar da humanidade no universo. Se você tem coragem de questionar a natureza da própria realidade, inscreva-se no canal, deixe seu like e prepare-se para uma jornada que pode mudar para sempre a forma como você se vê no espelho. Você já parou para pensar no absurdo da sua própria existência? Não estou falando de filosofia barata de internet, mas sobre o fato científico mais perturbador que existe. Você não deveria existir, pelo menos não da forma como você se percebe agora. Pense nisso por um segundo. Cada átomo do seu corpo foi forjado no núcleo de estrelas que morreram há bilhões de anos. Você é, literalmente, poeira estelar. Carbono, oxigênio, ferro, cálcio, elementos que flutuaram pelo cosmos por eras infinitas até se organizarem de uma forma específica, que de repente começou a se perguntar sobre si mesma. Mas aqui está o problema que mantém os cientistas mais brilhantes do mundo acordados durante a madrugada. Não existe nada na física, na química ou na biologia que explique por que essa organização específica de matéria deveria produzir a sensação de ser você. Por que deveria haver algo que seja como ser você, vendo através dos seus olhos, sentindo através da sua pele? A ciência consegue explicar quase tudo. Sabemos como as estrelas nascem e morrem. Entendemos a mecânica quântica que governa as menores partículas do universo. Mapeamos o DNA e criamos inteligências artificiais. Mas quando se trata da consciência, dessa experiência íntima e inegável de estar vivo e ciente, a ciência tropeça como uma criança dando os primeiros passos. E não é por falta de tentativa. Alguns dos maiores nomes da neurociência, da física e da filosofia dedicaram suas vidas inteiras tentando resolver este puzzle. Eles estudaram cérebros, dissecaram neurônios, mapearam cada conexão sináptica e ainda assim não conseguem explicar por que você sente o gosto do café da manhã, por que a música te emociona ou por que existe essa voz interna que está ouvindo essas palavras agora mesmo. O pior, ou melhor, de tudo é que quanto mais aprendemos sobre o cérebro, mais misterioso o problema se torna. Cada descoberta científica apenas intensifica o enigma. Como 86 bilhões de neurônios, funcionando puramente através de reações químicas e impulsos elétricos, criam a experiência subjetiva de ser você? Deixe-me contar algo que vai fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre a realidade. Em laboratórios ao redor do mundo, neurocientistas estão fazendo experimentos que beiram a ficção científica. Eles conseguem estimular eletricamente certas áreas do seu cérebro e fazer você sentir presenças invisíveis, ouvir vozes que não existem, ou até mesmo ter experiências místicas indistinguíveis daquelas relatadas por santos e profetas. Com um simples pulso magnético, eles podem apagar temporariamente sua sensação de ter um eu. Imagine isso. Você continua funcionando, andando, falando, mas a sensação de ser você simplesmente desaparece e depois volta, como se nada tivesse acontecido. O que isso nos diz sobre a natureza da nossa identidade? Mas aqui está onde a coisa fica realmente perturbadora. Se a consciência é apenas um produto do cérebro,
apenas neurônios disparando em padrões complexos, então por que ela parece tão real? Por que ela sente como algo mais do que apenas processos físicos? Por que existe essa experiência subjetiva, essa sensação de ser, se ela não serve para nada além do que os processos neurológicos já fazem? Pense nisso, um zumbi filosófico, uma criatura hipotética que age exatamente como você, toma as mesmas decisões, fala as mesmas palavras, mas não tem experiência consciente interna, seria funcionalmente idêntico a você. Então por que a evolução optou por criar seres conscientes? Por que não somos todos zumbis filosóficos, executando nossos programas biológicos sem essa estranha sensação interior de existir? Os físicos quânticos começaram a suspeitar que a consciência pode estar fundamentalmente entrelaçada com a própria estrutura da realidade. Alguns propõem que a consciência é uma propriedade básica do universo, como massa ou carga elétrica. Outros sugerem que nossa percepção da realidade é tão limitada que estamos tentando explicar um fenômeno multidimensional com ferramentas tridimensionais. E se eu te dissesse que existem teorias respeitáveis, defendidas por cientistas com PhDs das melhores universidades do mundo, que sugerem que a consciência não é produzida pelo cérebro, mas sim recebida por ele, que o cérebro funciona mais como uma antena ou um receptor sintonizando algo que já existe no tecido do próprio universo? Isso explicaria por que experiências de quase morte frequentemente relatam uma expansão da consciência quando o cérebro deveria estar funcionando minimamente. Explicaria por que práticas meditativas milenares conseguem alterar estados de consciência de formas que a neurociência está apenas começando a mapear. E explicaria por que, mesmo com todo o nosso conhecimento sobre neurônios e sinapses, ainda nos sentimos como observadores misteriosos olhando através dos nossos próprios olhos. A verdade é que estamos lidando com o último bastião do desconhecido, o último mistério que separa a ciência da compreensão total da realidade. E a resposta, quando finalmente a encontrarmos, pode revolucionar não apenas nossa compreensão de nós mesmos, mas a própria forma como estruturamos a sociedade, a medicina, a tecnologia e nosso lugar no cosmos. Aqui está a verdade que os cientistas mais honestos admitem apenas em conversas privadas. Nós não fazemos a menor ideia do que é a consciência. E isso não é uma falha temporária da ciência que logo será corrigida. Isso pode ser uma limitação fundamental da própria natureza da investigação científica. Pense assim: a consciência é o único fenômeno que você conhece diretamente, sem mediação. Você não infere que está consciente. Você simplesmente está consciente. Tudo mais que você sabe sobre o mundo vem através dessa consciência. Suas observações, seus experimentos, suas teorias. A consciência é tanto um instrumento quanto o objeto de estudo. É como tentar ver os próprios olhos sem usar um espelho. David Chalmers, um dos filósofos da mente mais respeitados do mundo, chamou isso de problema difícil da consciência. Não é difícil apenas no sentido de ser complicado, é difícil no sentido de que pode ser fundamentalmente insolúvel pelos métodos tradicionais da ciência. É como tentar explicar a cor vermelha para alguém que nasceu cego. Não importa quantos comprimentos de onda você meça ou quantos neurônios você mapeie, você nunca capturará a experiência sentida do vermelho. Mas talvez essa seja exatamente a pista que precisávamos. Talvez a consciência não seja um problema para ser resolvido, mas uma realidade para ser reconhecida. Talvez ela seja tão fundamental quanto o tempo, o espaço ou a matéria. Uma propriedade básica do universo que não precisa ser explicada em termos de algo mais simples, porque ela é a coisa mais simples. Alguns físicos teóricos já estão explorando essa possibilidade. A teoria da informação integrada sugere que a consciência surge sempre que informação é processada de forma integrada. E isso significa que até sistemas simples podem ter rudimentos de experiência consciente. Seu smartphone pode ter uma forma primitiva de consciência. A internet pode estar desenvolvendo sua própria forma de awareness. O universo inteiro pode ser, em algum nível, consciente.
Isso soa como ficção científica, mas lembre-se, já foi ficção científica acreditar que a Terra girava em torno do Sol, que doenças eram causadas por micro-organismos invisíveis, ou que a matéria era feita de átomos. As maiores revoluções científicas sempre começaram com ideias que pareciam impossíveis. E se a consciência for realmente fundamental, isso muda tudo. Significa que você não é um acidente cósmico. Você é uma manifestação necessária de uma propriedade básica da realidade. Significa que a experiência de estar vivo é tão real e importante quanto qualquer lei da física. Significa que a ciência, para ser completa, precisa encontrar um lugar para a subjetividade, para a experiência vivida, para o milagre cotidiano de ser você. Então, aqui estamos nós, poeira estelar, consciente de si mesma, enfrentando o maior mistério que existe, nossa própria existência. E talvez seja exatamente assim que deveria ser. Talvez o enigma da consciência não seja um bug no sistema da realidade, mas sim sua feature mais importante. Porque veja só, se pudéssemos explicar completamente a consciência, se pudéssemos reduzi-la a equações e algoritmos, o que restaria do mistério de estar vivo? O que restaria da magia de acordar cada manhã e descobrir que você ainda está aqui, ainda está sentindo, ainda está questionando? A beleza da consciência não está apenas no fato de que ela existe, está no fato de que ela existe de forma tão misteriosa que nos força a continuar buscando, continuando questionando, continuando maravilhados com nossa própria existência. Ela nos lembra que, por mais que a ciência avance, por mais que dominemos as leis do universo, ainda somos fundamentalmente misteriosos para nós mesmos. E isso é profundamente libertador. Significa que você é mais do que a soma das suas partes, mais do que seus genes, seus neurônios, suas experiências passadas. Você é uma manifestação única e irrepetível de algo que a própria realidade ainda não compreende completamente sobre si mesma. Cada momento de consciência que você experimenta é simultaneamente o fenômeno mais comum do universo. Bilhões de seres conscientes compartilhando este momento com você, e o mais extraordinário, porque sua experiência específica de estar vivo, agora mesmo, nunca existiu antes na história do universo, e nunca existirá novamente. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho, lembre-se, você não está apenas vendo uma coleção de átomos organizados de forma complexa. Você está testemunhando o maior mistério científico de todos os tempos, olhando de volta para você. E esse mistério tem nome, é você. Se esse vídeo fez você questionar a natureza da própria realidade, inscreva-se no canal para não perder nenhum mistério da existência. Deixe seu like se você teve uma crise existencial positiva e nos comentários me conte, depois de assistir este vídeo, como você se sente sobre ser consciente. A resposta pode ser mais reveladora do que você imagina. Porque no final das contas, o maior experimento científico que você pode fazer é simplesmente prestar atenção no milagre de estar prestando atenção. E isso, meus amigos, é algo que nenhuma teoria jamais poderá explicar completamente. E talvez seja exatamente por isso que vale tanto a pena viver.